Então tá, pessoal, essa é uma aula gravada para discutir a avaliação que a gente fez na segunda-feira, tá? Então o que eu fiz aqui foi eu rodei uma das avaliações, tá? Ele faz sempre algo aleatório, né? Mas as questões que vocês fizeram são muito parecidas com essas, tirando alguns detalhes, tá? Então a prova consistia em 4 questões, né? As duas primeiras questões, elas eram sobre a solução de equações diferenciais e equações de diferença. Então, por exemplo, nessa primeira questão aqui, a gente tinha que primeiro fazer a transformada de Fourier. Então a gente ia ficar com yj ômega e acabar multiplicando j ômega ao quadrado mais uma constante vezes j ômega mais uma outra constante, e nesse caso seria igual a, vamos chamar aqui de A1 e A0 é igual a B1j ômega mais B0, tudo isso que multiplica x de j ômega. Então isso aqui nos dá uma expressão para y de j ômega, que é igual a B1 de j ômega mais B0, dividido pela equação característica, então j ômega ao quadrado mais A1j ômega mais A0. Esse x de j ômega a gente teria que substituir pela expressão dele, né? Como foi dado ali. Então a gente coloca aqui já, esse cara tem ganho unitário, dividido por j ômega mais 5,1 nesse caso, tá? E depois a gente ia acabar com uma função, uma resposta em frequência que nem essa, que era, aliás, isso aqui é uma expressão, né, para y, e o que a gente teria que fazer é só retornar isso para o tempo. Então daqui em diante são exercícios parecidos com o exercício 2.6, que está na lista lá, que tem a solução de todos esses exercícios, né? Então a gente tem que fazer frações parciais, se for necessário, e daí retornar e substituir por t igual a 3 para descobrir o valor, tá? Nesse caso daqui ele foi projetado para ter alguns cancelamentos, né? Então ficava mais simples ainda e não era para ter dificuldade, né? O mesmo é verdade para o exercício 2, que vocês estão vendo, né? Então esses dois exercícios aqui já representam 50% da nota da prova. E aqui a gente tem que fazer a mesma coisa, só que no discreto, né? Então eu vou também fazer a transformada de Fourier. Vou ficar com uma expressão para y e na j ômega. Vou fazer frações parciais e vou encontrar a inversa. Tá, esse caso aqui também ele foi projetado para ter alguns cancelamentos, para facilitar a vida de vocês. E é muito parecido com o exercício 2.7, que tinha que usar as frações parciais para encontrar a transformada inversa. Tá? A questão 3 era uma questão um pouquinho mais elaborada, né? A gente tinha um sistema massa-mola descrito por uma determinada equação diferencial. Nesse sistema foi aplicado uma entrada senoidal e foi coletada uma saída, né? Aí a pergunta é quais eram, determina o valor do parâmetro B, tá? Então, pessoal, o que a gente tem que fazer nesse caso, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou primeiro descobrir qual é a função de transferência ou resposta em frequência desse sistema, né? Então esse sistema vai ter uma resposta em frequência x de j ômega dividido por f de j ômega, tá? Então essa daqui é a nossa entrada, essa daqui é a nossa saída. Como é que eu sei isso, né? Porque foi aplicada essa força e foi medida a saída, então 1,2 cosseno 5,1t menos 2,1, tá? Então esse sistema daqui ele é um sistema que tem um ganho no numerador e tem dois polos no denominador. Então eu tenho aqui j ômega ao quadrado mais aj ômega mais 1. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar o módulo de h de j ômega e a gente tem que encontrar a fase de h de j ômega. Então esse módulo daqui, ele é b dividido pela raiz quadrada da parte real, da parte imaginária, que vai ser a vezes ômega,
quadrado mais a parte real, que vai ser 1 menos ômega ao quadrado. A segunda expressão que a gente tem é para fase, né? Então essa fase daqui vai ser a fase do numerador, que é 0, menos a fase do denominador, que é o arco cuja tangente é a parte imaginária, a ômega, dividido pela parte real, que é 1 menos ômega ao quadrado. Então o que acontece? A gente tem as equações de ganho e fase. E a gente sabe que para uma determinada frequência, né, em que é aplicado uma senoide, a nossa saída vai ser uma senoide na mesma frequência, mas ela vai ter um ganho determinado pelo ganho do sistema e uma fase determinada pela fase do sistema. Tá? Então o que a gente tem daqui, né? Que na frequência de ômega igual a 5,1, que é a frequência que foi aplicada no sinal de entrada, esse ganho daqui do sistema, ele é igual a saída dividido pela entrada, né? Então ele é igual a 1,2 dividido por 5,2, certo? Certo. Tá? Desculpa, esse aqui é o ganho, né? Então, daqui em diante, né, desse lado da expressão aqui, a gente está falando para ômega igual a 5,1. Esse é o valor que foi dado, né? Porque a gente sabe que a saída do sistema, o módulo da saída, é o módulo do sistema vezes o módulo da entrada. Tá? Então aqui está o módulo da entrada, 5,1, aqui está o módulo da saída. Então, fazendo essa igualdade, a gente encontra isso para ômega, aí faltaria substituir aqui ômega igual a 5,1. E aqui embaixo a gente vai ter a mesma coisa, né? Sendo que o meu sinal de saída, então, ele vai ser a fase do sinal de entrada mais a fase do sistema na frequência aplicada. Então, nesse caso, a gente sabe que a fase do sistema na frequência 5,1 é menos 2,1 radianos. Tá? Então, a gente tem duas equações, uma equação aqui, outra equação aqui. Sabendo, né, que ômega é igual a 5,1, ele deixa de ser uma variável. Então, a gente tem duas equações e duas variáveis, uma variável em B e uma variável em A. Isolando o A da equação de baixo, a gente descobre B na equação de cima, e é esse daqui que é o parâmetro que é pedido, né? Muito bem, então esse daqui era um exercício muito parecido com o exercício 3.6 também, tá? Esse exercício da lista, né, em que nesse caso a gente tinha um filtro, era dado o valor do R e perguntava qual que era o C, e a mesma história, né? Foi aplicado um sinal de entrada com a frequência 15 e esse é o sinal de saída, tá? O último exercício, deixa eu jogar isso daqui para cima para nos dar espaço. O último exercício, dá para apagar essas coisas aqui agora, né? Ele era o exercício de traçar o bode, tá? Só que em vez de nos ter sido dado a resposta em frequência, foi dado o degrau do sistema, né? Então, a gente sabe que para traçar o bode a gente precisa de H de J ômega, né? E H de J ômega ele é a transformada de Fourier da resposta ao impulso. Bom, a resposta ao impulso do sistema é a derivada da resposta ao degrau. Então, a derivada desse sinal daqui, eu tenho que fazer regra da cadeia, porque eu tenho duas expressões, né? Regra da cadeia não, regra da multiplicação. Eu tenho a exponencial e eu tenho U. Então, primeiro derivando aquela exponencial, eu vou ficar aqui com A ao quadrado, E na menos AT vezes U de T, mais, agora, a derivada de U, que é simplesmente delta, né? Então, só que aqui é um menos, né? Menos menos A, E na menos AT vezes delta T.
A transformada de Fourier desse sinal. Aqui a gente tem uma constante, A ao quadrado, dividido por 1 mais J ômega. Aqui a gente vai ter uma constante que é dado pelo seguinte, né? Eu vou ter menos A, a integral então de menos infinito até infinito, de e na menos at delta t vezes e na menos j ômega t dt. Tá? Então esse delta aqui ele é zero para qualquer valor diferente de zero e a integral dele é 1. Né? Isso significa que o que vai sobrar dessa expressão é só esse termo avaliado em t igual a zero. Tá? Então aquela propriedade de peneiramento que a gente discutiu, né? A gente sabe então que a nossa resposta vai acabar, o nosso h de j ômega vai acabar sendo a ao quadrado 1 mais j ômega menos a. Tá? A gente pode fazer o mínimo múltiplo comum aqui, né? Então a gente fica com a ao quadrado menos a. Aqui é j ômega mais a, não é j ômega mais 1, né? J ômega mais a, porque no numerador aqui a gente tem menos a. Então ficou a ao quadrado menos a ao quadrado menos a j ômega. Tá? Então esse termo cancela com esse termo. E aqui embaixo a gente tem a mais j ômega só. Tá? Para terminar, então, h de j ômega é igual a menos a j ômega dividido por a mais j ômega. Como é que é esse bode, então, né? Esse bode, o módulo dele em dB ele vai ser uma reta, né? Até chegar de subida, então, subindo 20 dB por década, que eu não devia ter feito aquela inclinação ali, foi confusão minha. Subindo 20 dB por década por causa desse j ômega que está aqui, né? Lembrando que isso é o módulo, né? Então o módulo desaparece esse menos que está aqui na frente. Tá? E depois aqui eu tenho um polo, então quando ele chega na frequência A, ele para de subir 20 dB, né? E aqui a gente tem essa que eu fiz foi as assíntotas e aqui embaixo a gente tem o ângulo. A fase dele é um pouquinho mais interessante porque eu vou calcular, na verdade, aqui a expressão para fase, ó. Fase h de j ômega. Ela vai ser... Então, esse termo daqui, como a gente sabe, ele dá 90 graus de fase, né? Então, ele deveria partir de 90 graus positivo. Só que aqui a gente tem um número negativo, né? Então, esse número daqui, negativo, ele dá 180 graus de fase. Mais os 90 graus do j ômega, menos, daí aqui sim a gente tem um polo normal ali, que é o arco cuja tangente é a parte imaginária menos a parte real. Tá? O que tem interessante nesse gráfico, então, né? A fase dele vai começar lá em 270. E quando chegar uma década antes do A, né? Então, isso aqui vai ser A sobre 10, A, 10A. Quando chegar aqui, ele vai ter caído 45 graus. Quando chegar aqui, ele começa a cair, né? E aqui ele vai parar de cair. Então, vai ser alguma coisa assim. Essa é a assíntota, né? 270 menos 90, ele vai chegar em 180 graus aqui na frente. Tá, se vocês estão na dúvida, a gente pode arbitrar valores para A e testar isso por exemplo, no MATLAB, né, ou no Octave, e comparar aqui e ver se está tudo certo.
Então essa era a prova que a gente tinha que resolver, tá? Esses dois exercícios daqui, exercícios bem básicos, e esses exercícios aqui embaixo, exercícios um pouco mais pensantes, digamos assim, não era só repetir o que estava sendo feito. Se vocês têm dúvidas, por favor me mandem um e-mail, entre em contato, né? Vamos sempre responder as dúvidas das provas, porque depois lembra que se a gente não conseguir terminar tudo sem exame, a gente tem um exame pela frente, né? Tá, pessoal? Aguardo que vocês me mandem dúvidas, então. Abraços.